Paz e graça, igreja, que a paz, o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula dominical, no livro que estamos estudando, livro de Atos. Então convido a todos a abrir suas Bíblias. Livro de Atos, hoje no capítulo 26. Conectando com a lição anterior, no capítulo 25, últimos acontecimentos ali do contexto, nós vimos Paulo, havia sido preso em Jerusalém, lá no capítulo 21, acusado justamente pelos judeus, e após várias audiências ali, ele foi levado a Cesareia, para ser julgado pelos governadores Félix e Festo. Nós vimos isso nos últimos 2 capítulos também. Quando Festo assume o governo, ele tenta agradar aos judeus, enviando Paulo de volta para Jerusalém. Mas Paulo, conhecendo ali seus direitos como cidadão romano, ele apela para ser julgado perante César. Então, enquanto ele aguardava esse encaminhamento para Roma, o rei Agripa II e sua irmã Berenice visitaram Festo em Cesareia. E Festo, talvez ali intrigado até com o caso de Paulo, ele apresentou a sua situação ao rei. E Agripa, por sua vez, demonstrou interesse em ouvir Paulo pessoalmente. E assim vai ser o desenrolar aqui de Atos 25 e 26, onde registra, nós vamos ver isso mais uma vez, a defesa de Paulo, uma das defesas também mais completas e inspiradas de Paulo. E ele traz ali em forma de uma síntese de seu passado, da sua conversão, da sua missão, mais uma vez, agora diante de uma plateia composta por poderosos líderes políticos e religiosos daquela época. Vamos fazer a leitura, irmãos, dos primeiros 3 versículos. Pedir, irmã Vanessa, pode ler para nós? Do 1 ao 3, Atos capítulo 26. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Amém. Obrigado. Paulo inicia sua defesa de uma forma, quando a gente pega ali os primeiros versos, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho-me por feliz. Com serenidade, estendendo a mão em sinal de respeito, acredito eu, Paulo expressou a sua felicidade em ter o rei ouvindo o seu caso. Ele reconhece, de certa forma, que a autoridade e o conhecimento de Agripa sobre as questões, inclusive judaicas, pedindo que o ouvisse com paciência. Fazendo essa análise, Paulo ele demonstra virtude aqui de sabedoria, Ele sempre demonstrou ser muito sábio nos seus julgamentos, aonde falar a verdade com respeito era algo que ele usava sempre. Sem bajulação, é claro, mas com dignidade, com respeito. E ele entende que a verdade não precisa ser imposta com agressividade. Deve ser apresentada com clareza, com honra. E ele já começa dessa forma, A sabedoria na comunicação também é parte do testemunho cristão. E ele usa disso aqui. Paulo ensina que a verdade deve ser dita com coragem, mas também revestida de respeito, especialmente diante de quem ocupa autoridade. A defesa de Paulo aqui, irmãos, parece, acima de tudo, um diálogo sobre as suas experiências. Nós vamos ver isso no decorrer dos versículos. Entretanto, as suas palavras não consistiam numa autodefesa apenas, mas também em favor do Evangelho, ele falava, em favor do Senhor ressurreto. Eu deixei um texto em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, onde ele diz: Pois não nos
pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Então Paulo sempre falava assim, as coisas de Jesus. Sempre ele expunha aquilo que ele aprendeu de Jesus. Ou seja, a verdade. Ele diz, pregamos a Cristo e não a nós mesmos. Então ele começa os 3 primeiros versículos aqui, trazendo total respeito diante daquelas autoridades. No versículo 3 ele fala, mormente porque és versado em todos os costumes, né? Inicialmente, talvez aqui substituindo essa palavra. Primeiro porque és experiente, né, em todos os costumes, ou seja, falando que Agripa também entendia o que estava acontecendo, principalmente relacionado às práticas judaicas. E aí ele pede paciência para ser ouvido. Seguindo para os próximos versículos, versículo 4 ao versículo 11, pediria que o irmão Sonara pode ler para nós? Atos 26, do versículo 4 ao versículo 11. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Obrigada. Obrigado. Referindo-se aqui agora à sua vida de fariseu, Paulo, ele introduz os temas da esperança dos pais da ressurreição. Pois os fariseus, como nós já estudamos aqui, criam nas palavras, nas promessas da palavra, né? E também cria na ressurreição dos mortos. Lá no capítulo 23 nós estudamos isso. Os fariseus acreditavam na ressurreição, porém os saduceus não. E Paulo insistiu que a razão real por ele estar sendo julgado era, na verdade, por crer naquilo que a maioria dos judeus criam. Paulo disse, é no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. E aí o versículo 4 e 5 diz, quanto à minha vida, desde a mocidade, todos os judeus a conhecem, segundo a seita mais severa da nossa religião. Vivi fariseu. E aí ele começa a expor essa vivência, como era isso, né? Paulo, ele revisita aqui, de certa forma, seu passado com honestidade, colocando as claras aqui diante do rei. Como ele era antes de conhecer a Cristo. Ele declara que desde jovem viveu como fariseu. Ele diz, vivi fariseu, seguindo a seita mais rigorosa daquela época. Era zeloso, era convicto, né? Como ele mesmo diz, perseguidor dos que criam em Jesus. Nós vimos isso lá em Atos 8, versículo 3, olha lá no telão comigo. Diz assim, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava no cárcere.
E ele insiste em mostrar que ele era o oposto do que estava sendo aqui agora. Paulo relembra a sua antiga identidade como fariseu, zeloso da lei, perseguidor dos cristãos. Versículo 9 ele diz: eu, na verdade, pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Então, de fato, ele pelejava contra os cristãos, contra o evangelho no início da sua vida. O testemunho de Paulo é construído aqui com essa transparência e de forma coerente também. E ele não esconde o seu passado de forma alguma, mas o reconhece como ponto de partida da graça. A sua antiga oposição ao evangelho se torna agora evidência da transformação de sua vida. Porque ele começa a mostrar quem ele era e quem ele se tornou quando conheceu Jesus. E mostrar também o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele produz frutos, redime. A graça de Deus, ela transforma a história de culpa em ferramenta de edificação e testemunho. Nós vamos ver isso também nos próximos versículos, que foi uma missão dada a Paulo, de ser testemunho. A graça de Deus se revela, irmãos, ao transformar o opositor, ferrenho, né, como Paulo foi, em testemunha fiel. Por isso eu digo que a conversão, ela é de fato uma mudança de direção, concorda? É um nascer de novo. E não um mero ajuste, né, de conduta, mas é de fato um nascer de novo. Seguindo para os próximos versículos, vamos ler agora o capítulo 26, né, versículo 12 ao 18. Bom, Davi, pode ir. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, me deu caminho fora, e uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém. Obrigado, irmão. Paulo narra agora o seu encontro pessoal com o Senhor Jesus, na estrada de Damasco, né? Um texto bem conhecido por todos nós, já lido inclusive. Uma luz mais brilhante, né, que o sol envolve, e ele ouve a voz do Senhor chamando pelo nome. Né? No versículo 15 ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Interessante que Paulo ele revive algumas vezes esse encontro, né, com o Cristo ressurreto. Ele não apenas viu uma luz, mas ouviu uma voz pessoal, um chamado transformador. Aqui se manifesta, na verdade, irmãos, o cerne da revelação cristã. Né? Cristo não é apenas uma ideia, uma doutrina, ou um profeta, como alguns pensam ainda, mas uma pessoa, na verdade, viva, que intervém e transforma, que morreu e se deu por nós, para nos salvar.
Assim como essa missão de Cristo, o próprio Senhor Jesus aparece a Paulo, o chama e o convida a também ser testemunha dele. A conversão de Paulo não foi apenas um processo ali intelectual, porque ele era sábio intelectualmente, ele entendia das coisas, sabia das promessas, mas foi uma, acredito eu, intervenção de Deus na vida dele, que redefiniu o seu propósito, redefiniu a sua identidade, transformou a sua vida, que ele agora estava demonstrando isso para essas pessoas que estavam julgando ele. Porque ele mostra primeiro quem ele foi de verdade. Um perseguidor ferrenho desse Cristo. Um opositor desse evangelho. E que esse mesmo evangelho que um dia ele perseguiu, agora ele defendia com unhas e dentes. Com a sua vida. Por isso eu digo que o chamado ele inclui a missão. Abrir os olhos dos povos, converter corações e anunciar perdão. Foi pedido a isso a Paulo. Isso mostra que a salvação e a vocação andam, de certa forma, ali próximas, né, juntas. Por quê, Lucas? Porque quem é alcançado pela graça é enviado a compartilhar a graça. Eu ofereço aquilo que eu recebi. Não é exclusivo meu, né? Eu ganhei de graça e agora eu vou compartilhar. Missão. Somos chamados a compartilhar a graça do Senhor Jesus. Que é dada por quem? Pelo próprio Senhor Jesus. Cada cristão é chamado não apenas a crer, mas para servir, como Paulo estava aqui fazendo. O encontro com Cristo, ele gera sim responsabilidade. Ser luz onde antes havia trevas. Nós precisamos ser assim no nosso dia a dia, na nossa vida. Levar esse Cristo às pessoas. Olha o versículo 18 que ele diz: para abrir-lhes os olhos e das trevas os converter à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados, sorte entre os santificados pela fé em mim, ou herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, o Senhor Jesus se revela e dá uma missão a cada um de nós: ser ministro e testemunho, levando luz aos que estão em trevas. Eu deixei aqui 3 pontos específicos a respeito disso. Que a conversão ela é obra da revelação de Cristo, que o Evangelho liberta das trevas e reconcilia com Deus. Nós sabemos que somente Jesus é o nosso único e suficiente caminho que nos leva até o Senhor Deus. E uma vez que conhecido a verdade, a missão da igreja nasce ali, do encontro com Cristo vivo. O chamado a ser igreja é muito mais do que apenas ouvir, mas fazer por ele aquilo que nos compete a fazer. Compartilhar essas boas novas, compartilhar essa graça. E Paulo estava fazendo, ainda que sobre cadeias. Ele continuava a falar de Jesus, por meio da sua vida. Vamos seguir aqui a partir do versículo 19 agora, até o 23. Eu vou fazer, pode fazer a leitura, irmão Fábio? Antes de ler a leitura, só complementando, é interessante na declaração de Jesus para Paulo lá, que o testemunho dele era daquilo que ele viu e daquilo que também o Senhor apareceria a ele. Falando que a ressurreição de Jesus, está falando para o rei Agripa, que ele ressuscitou. E muitas vezes ele esteve com Jesus. Ele mesmo fala lá em Gálatas que quando o evangelho que ele pregava, ele não foi até os apóstolos para saber como era o evangelho, porque o próprio Cristo apareceu para ele e foi falando o que é que ele deveria pregar. Tudo que ele pregou era igual aos que os apóstolos estavam pregando, porém para os gentios. Mas por quê? Porque ele esteve com Cristo várias vezes. Né? No versículo 19 ao 23. Vamos ler. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém
e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Amém. Obrigado. Pegando um gancho do que o irmão comentou também, nos versículos 17 que nós lemos, quando ele fala que apareceria outras vezes, né? E recordando alguns capítulos anteriores que a gente fez a leitura, no momento que talvez Paulo estava ali abatido pelo contexto, o próprio Senhor Jesus vem a Paulo e diz, né, Paulo, coragem, todo mundo se lembra desse momento, né, antes de chegar aqui, diante do rei Agripa, em outro momento, onde eles estavam procurando matar ele, como ele mesmo menciona agora, aqui mais uma vez, o próprio Senhor Jesus vem e fala, Paulo, coragem. E ele usou dessa coragem para seguir, né, dada pelo próprio Senhor Jesus a ele. E após a visão de Paulo ali, aquilo que aconteceu com ele, Paulo, ele afirma que não foi desobediente ao chamado, mas ao contrário, né? Obediente ele foi. Versículo 19 ele diz, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aquilo que estava acontecendo com ele, aquilo que ele recebeu de Jesus, ele não foi omisso, ele não se escondeu, mas ele agarrou aquilo com a sua vida. Ele começou a pregar o arrependimento e a conversão, tanto a judeus, conforme o texto diz, quanto aos gentios, como nós já aprendemos. Isso o levou à perseguição, levou ele a ser preso, mas como eu disse anteriormente, também o sustentou com coragem. Como é bom nós, em nossos momentos, né, de oração, colocar diante de Deus e agradecer ao Senhor que nos dá a coragem e a força para fazer algo que Ele nos pediu para fazer. Versículo 20 diz, pregando que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Paulo fala sobre muito a graça, a fé. Em Efésios a gente vai ver muito ele expondo essa fé, essa graça recebida. Mas ele também falou sobre frutos, obras dignas de arrependimento, assim como o Tiago vai falar. Quem mais, né, exemplar do que Paulo poderia nos mostrar isso através de fato do seu viver? E antes ele praticava algumas coisas, hoje outras. E ele mostra esses frutos através da sua vida. Então ele começa a pregar aqui o arrependimento, essa conversão. Paulo respondeu essa revelação do Senhor Jesus na vida dele com obediência. A sua vida torna-se expressão da graça que foi recebida. Ele prega arrependimento, ele prega fé, ele prega mudança de vida. Primeiro aos judeus, como nós vimos, depois aos gentios. Ou seja, a fé de Paulo é uma fé ativa, uma fé obediente. Ele demonstra que a verdadeira resposta ao Senhor é a obediência. Se nós pegarmos toda a Bíblia, irmãos, acredito que vocês vão concordar comigo, Deus sempre pediu à sua criação obediência. Obediência. Sempre foi isso. A obediência, ela é o fruto natural de quem foi transformado por Deus em Cristo. Por quê? Quando olhamos para Jesus e entendemos o que Ele fez por nós, é natural que nós também venhamos nos prostrar diante dEle, o reconhecendo como Senhor e Salvador. Mateus também vai nos dizer, em Mateus capítulo 3, versículo 8 diz, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por isso é importante entendermos isso para
verdadeiramente cumprir a nossa missão de ser sal e luz do mundo. Porque muitas vezes parece que, quando nós olhamos ao redor, né, parece que nós tentamos adaptar o evangelho para o mundo caber na igreja, né? Mas não é assim. Nós devemos ir, levar o evangelho de Jesus. Não nos adequarmos ao modelo padrão desta terra, né? Vamos dizer assim. Paulo ainda reafirma que sua mensagem está em perfeita continuidade com as promessas de Deus aos patriarcas, quando ele fala sobre a ressurreição, a esperança messiânica. Isso prova que o evangelho não é uma ruptura, mas é um cumprimento da revelação de Deus. Tudo se cumpre, conforme a vontade dele. E a obediência, como eu disse, é o selo da fé genuína. Não basta compreender o chamado, é preciso viver por ele também, né? Mesmo quando isso custa, como para Paulo custou, a sua liberdade, o seu conforto, a fé genuína, ela gera transformação visível. Paulo, ele não foi batizado, não se converteu e ficou quietinho em casa, guardou para ele. Não, ele foi compartilhar o que ele recebeu. Isso é muito forte, né, irmãos? Já seguindo para a segunda metade do capítulo 26, vamos ler agora do 24 até o 29. Vou fazer a leitura aqui. Diz assim, verso 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem errar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Olha o respeito aqui. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Olha que interessante. Por um pouco me persuades a me fazer cristão. Enquanto Paulo fala, né, iniciando ali nos primeiros versículos que acabamos de ler, Festo interrompe e o chama de louco. Para ele, provavelmente, o discurso de Paulo aqui era irracional, né? Você é louco, Paulo. E Paulo responde com sobriedade, né? E reafirmando que fala palavras de verdade, versículo 25, palavras de bom senso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele deixa escrito para nós, porque a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Sim, os cristãos, desde aquele tempo, eram taxados como loucos, acreditaram num homem que morreu e ressuscitou, que isso? Mas a lei fala outra coisa. Agripa, por sua vez, se mostrou tocado, dizendo, por pouco me persuades a me fazer cristão, Paulo. Por um lado, um chamando ele de louco, por outro, quase ali uma conversão, né? A reação deles, na verdade, aqui, na minha opinião, revela a natureza do evangelho, porque ele confronta a razão natural, desafia o coração humano, né? Que é falho. Festo representa a incredulidade racional. Agripa, uma consciência que reconhece a verdade, mas hesita em se render, né? Ao ponto de ele falar, nossa, por um pouco, não me persuades a fazer cristão. Paulo, mesmo acorrentado, irmãos, ele demonstrou essa autoridade espiritual diante deles. Ele, mesmo prisioneiro no corpo, mais uma vez ele mostra que era livre em espírito.
que a verdadeira liberdade estava em Cristo. E ele pregava isso aqui, pelo decorrer do texto, de forma muito tranquila. Diferente de um outro momento onde o próprio Senhor Jesus viu que ele estava precisando de uma palavra de coragem. E já indo para os versículos finais, versículo 30 ao 32, ele conclui dizendo: a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Verso 32. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Que coisa. Ele poderia ter sido solto se não tivesse apelado para César. Um dos melhores sermões, eu acho, de Paulo aqui. E um ponto que me chamou a atenção ao ler o capítulo 26, quando ele começa a expor, voltando e pegando o gancho lá do início da aula, né? A sua vida antes de conhecer a Cristo. Aí ele fala da sua conversão no caminho de Damasco. E aí ele começa a mostrar a sua transformação de vida. E aí ele é enviado, e ele começa a pregar, e aí nós vimos as viagens. Chegamos a este ponto, várias audiências, vários julgamentos. Alguns com muitas conversões, mas neste momento, uma pessoa fala que viu verdade em Paulo, Agripa diz que viu verdade nele. Por um pouco ele não se torna cristão. E nenhum convertido aqui. Isso não narra nenhuma conversão. E ele deu um dos testemunhos mais fortes de sua vida. Pensando bem, na verdade, irmãos, não foi uma perda de tempo, porque a luz foi mostrada a Agripa, a Festo e aos demais presentes. Mas eles fecharam os olhos. Isso fala alguma coisa para nós. O caminho para a liberdade foi mostrado para o rei e para os outros. Paulo não tinha culpa se eles permaneciam na escravidão do pecado, como muitos hoje permanecem. Mas o que compete a nós, Lucas? Levar a Jesus, que morreu e ressuscitou e está vivo. E Ele é o nosso Salvador. O perdão de pecados, somente em Jesus. Ele levou Jesus para eles. O quase ou por um pouco, como diz o texto, não deixaram que a obra fosse realizada. Não deixarão. A obra será realizada. O testemunho cristão pode ser ridicularizado ou rejeitado, mas nunca perderá sua força. A verdade não depende da aprovação humana. Ela se sustenta na convicção de quem foi transformado por Cristo, e Cristo diz: eu sou a verdade. E aquele que é a mim, não lançarei fora. Não é assim que a palavra nos mostra? Existe uma verdade. Nós temos as nossas opiniões a respeito de tudo na vida, mas a verdade, ela existe. E ela é Cristo. O irmão Fábio queria... Só complementando essa parte, se não tivesse apelado para César, hoje, pela graça de Deus, Deus tem dado a compreensão muito clara que não deve existir na vida do cristão um ser, porque a vontade de Deus, o desígnio eterno de Deus, no caso de Paulo, não é que ele fosse solto, é que Deus queria que ele fosse daquela forma livre. Então, às vezes a gente fica no sentido de arrependimento: se eu tivesse ido, ou se eu tivesse. A gente tem que aprender com a questão, não tem o ser, porque Deus está querendo daquela forma, Deus está conduzindo dessa forma, porque quem rege todo esse universo é Deus. Jamais são os sábios, jamais são os destinos, mas é Deus que está construindo essa história. E essa compreensão o cristão precisa ter, porque não é o sim. Se eu fizer isso, se eu não tivesse... Não. Se acontecer desse jeito, é porque Deus está conduzindo desse jeito. E vai em frente. Amém. Obrigado, irmão. É o sim, sim e não, não, né? Não tem o meio termo, né? Não tem o em cima do muro. Tomamos a decisão ou não tomamos. E ter a ciência de que, como o irmão disse, nada sai do controle de Deus. Tudo está diante
dos seus olhos e ele vê tudo e compreende tudo. E direciona conforme o roteiro é necessário. Já concluindo, Atos 26, irmãos, para mim é o ápice do testemunho de Paulo, porque de tantas coisas que ele já viveu, né? Durante a sua jornada, e ele continuaria essa jornada, como o irmão falou, até Roma. E interessante que ele não se defende apenas de acusações. Eu vejo Paulo, quando ele está assim se defendendo, mas ele continua pregando o evangelho, ainda que preso. Sua vida, ela é marcada pela conversão e pela obediência, como nós vimos, e isso se torna argumento vivo da veracidade do próprio Senhor Jesus. Porque pensando em Paulo, ele era como disse várias vezes na aula, né, perseguidor da igreja, ferrenho. E como esse perseguidor se torna um dos maiores pregadores disso, desse Senhor Jesus. É uma veracidade. E em meio aos tribunais humanos que Paulo enfrentou, esteve diante, Paulo demonstra que a verdadeira autoridade pertence, como o irmão disse, àquele que fala em nome de Deus. A sua coragem não vem da lei romana, nem de títulos religiosos, de cargos, mas da certeza, irmãos, de ter sido transformado pelo Senhor Jesus, que ressuscitou. A graça de Cristo transforma até o maior perseguidor. A fé autêntica, e ela se manifesta em ações, em práticas. O capítulo, então, ele termina com uma confissão, né, do rei Agripa, que reconhece que Paulo é inocente e poderia ser solto, não fosse a sua apelação a César, como o texto mesmo termina dizendo. E assim, a narrativa se encaminha para o cumprimento do propósito de Deus, que é Paulo indo até Roma. Nós vamos ver na próxima aula. Não como um prisioneiro da injustiça agora, né? Como nós vimos até aqui. Mas como um embaixador, de fato, do Evangelho. Como alguém que vai levar, mais uma vez, agora a Roma, o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Próxima aula, então, Atos capítulo 27. Nós vamos ver o naufrágio, Paulo fazendo mais um momento em que Paulo vai trazer, através do seu viver, Vamos fazer uma pausa agora para o café e logo nós voltamos para o culto de adoração ao Senhor em nome de Jesus. Amém?